Então, Neemias, capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então, essa é a introdução do livro de Neemias. Neemias trabalha para o rei da Pérsia. Ele é copeiro do rei. Ele é aquela pessoa que prova os alimentos antes dos alimentos chegarem até o rei, para ver se tem alguma coisa contaminada, para ver se o sabor está bom. Ele é uma pessoa que tem grande proximidade a esse monarca, a esse rei, o rei da Pérsia. Certo dia, Neemias, trabalhando, recebe a visita de outros judeus, um deles o seu irmão, e ele pergunta: como está Jerusalém? Como estão os meus irmãos? E a resposta que Neemias recebe é: a situação deles não é nada boa. Bem parecido com o que a Carolina disse agora a respeito da amiga dela, a situação dela não é boa. E o que acontece com Neemias quando ele ouve aquilo? A situação deles não é boa, os muros foram queimados, os portões foram queimados, eles estão arrasados e humilhados. Aquilo vem no coração de Neemias como uma flecha. É como se ele tivesse recebido uma flechada ali naquele momento. Eles estão passando por isso. E qual é o resultado? O que isso causa na vida de Neemias? Fala que Neemias, ele senta, tamanha dor. Sabe quando você recebe uma notícia e você não tem forças para ficar de pé? E ele senta e ele começa a chorar. Ele começa a lamentar. Ele sente a dor dos seus irmãos, ele sente a dor do seu povo, ele sente a dor da sua nação, Jerusalém. Embora Neemias tenha nascido no cativeiro, ele nunca esteve em Jerusalém, mas o seu coração sempre esteve com o seu povo, sempre esteve com o seu Deus e com o Deus dos seus antepassados. E Neemias chora e fala que ele jejua e ora ao Deus do céu. Então esse é o contexto. Lembrando que nós falamos a respeito disso, com o término do cativeiro, vocês se lembram que o reino de Israel ele estava dividido entre norte e sul. E as tribos, os dois reinos foram levados cativos. 10 tribos ao norte, levados cativos pelos assírios. E as 2 tribos do sul, Judá, foram levados cativos pelos babilônios. Nabucodonosor invade, ele rouba todos os utensílios do templo, ele leva para a Babilônia, mas no plano certo de Deus, no propósito de Deus, no tempo determinado, esse cativeiro acaba, Babilônia perde o seu poder, a Pérsia, que hoje é o Irã, assume como uma potência mundial e permite com que os judeus voltem para restaurar a sua cidade, o seu templo. O primeiro grupo volta liderado por um homem chamado Zorobabel. O segundo grupo volta liderado por um homem chamado Esdras. E agora essa é a oportunidade de Neemias liderar um terceiro grupo. Então Zorobabel, ele reconstrói o templo. Interessante porque para ter um contexto completo de Neemias, seria muito legal se você lesse o livro de Esdras e também o profeta Ageu. O profeta Ageu, ele fala algo interessante, ele fala assim: vocês se recordam do templo, do primeiro templo, a glória que ele tinha? E aí ele fala assim: nem de longe esse segundo templo se compara com a glória daquele.
Mas aí, aquele versículo famoso de que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, é nesse contexto. Mais tarde, Herodes, ele reforma esse templo, ele fica aquele templo maravilhoso, e também mais tarde o próprio Jesus entra nesse templo. Incrível. E esse é o contexto, e nós vamos ver hoje a oração de Neemias. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito como orar, o que Neemias orou, como ele orou e aplicarmos nas nossas vidas, como nós devemos orar. Sabe como eu estou me sentindo? Eu estou me sentindo como se a igreja estivesse começando agora. Nós estamos aqui há 9 anos, eu estou aqui há 9 anos no ministério pastoral. Servi por alguns anos na igreja de São Vicente como pastor assistente. Meu ministério pastoral aqui no Rio de Janeiro são 9 anos. Mas eu estou me sentindo como se o meu ministério estivesse começando agora. Como se a nossa caminhada com Deus estivesse começando agora. Isso é importante, isso é bom. Nós vemos que o Senhor ele sempre nos dá uma oportunidade de recomeçar, de restaurar, de consertarmos o que ficou para trás, de aprendermos com os nossos erros e recomeçar. Eu estou muito feliz por isso e eu oro que você também esteja, porque é uma oportunidade que Deus está te dando de recomeçar e sermos usados pelo Senhor. Então esse é o contexto, esse é o coração de Neemias. E aí ele começa a sua oração, fala assim, então eu disse, Senhor, no verso 5, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para essa primeira parte. Ele fala assim, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o fato dele reconhecer a grandiosidade de Deus. Neemias, pessoal, ele está passando, ele recebe uma notícia que aos olhos humanos é impossível dele resolver. A cidade está destruída, os muros estão queimados, os nossos irmãos estão arrasados, humilhados. Neemias, humano, quando ele recebe aquela notícia, ele pensa assim, o que eu posso fazer? Nas minhas limitações, nas minhas forças, isso é humanamente impossível para mim. Mas aí, rapidamente, o que ele pensa? Para mim é impossível, mas não para Deus. Então, a primeira coisa que ele pensa e que ele se lembra, porque é interessante nós falarmos a respeito disso, porque tudo vai depender da lente que nós usamos. Por exemplo, se nós enxergamos a situação com a perspectiva de Deus, com os olhos de Deus, a nossa fé, a nossa reação é uma. Se nós olhamos para a situação com a perspectiva humana, com a lente humana, a nossa reação é outra. Então, embora ele percebesse que a capacidade dele de resolver aquele problema era mínima, ele olha imediatamente para quem? Para Deus. E ele fala o quê? Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Então, Neemias, primeira coisa, ele se lembra de que Deus é grande, de que Deus é soberano, de que Deus é onipotente, de que não há nada impossível para Deus. Eu me pego assim, quando eu começo a olhar as situações com os meus olhos, parece que eu vou me fechando dentro de uma caixa, dentro de um mundo tão pequeno, que eu não consigo ver uma perspectiva de saída. Mas quando eu olho a situação com os olhos de Deus, quando eu olho a situação sabendo que meu Deus é o Deus dos céus, poderoso, temível, onipotente, onipresente, aquilo muda e reverte totalmente a situação. Aquilo te enche de esperança, de que Deus é capaz. Então, sempre muito importante nos lembrarmos o Deus que nós servimos, que Deus é grande, que Deus é poderoso, que não há nada tão difícil para Deus. E aí ele continua, ele fala assim, o Senhor é fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus
mandamentos. Então agora ele faz algo interessante, e isso não é por acaso que Neemias ele escreve como orou e o que orou. É realmente para nós aplicarmos isso para as nossas vidas, é algo liderado pelo Espírito Santo. E ele lembra a Deus da sua aliança com Israel, ele fala assim, o Senhor é fiel à tua aliança. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer quando eu oro, eu sempre gosto eu lembro de um versículo que fala assim, que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, aquilo vai se cumprir. Porque quando eu estou orando, eu lembro das promessas de Deus para a minha vida, e eu vejo as coisas tão distantes daquela promessa se cumprir, aí eu falo assim, Senhor, Tu não é homem para mentir, Tu não é filho do homem para se arrepender, o Senhor me falou, o Senhor prometeu. E isso vai se cumprir. E Neemias lembra, Senhor, Tu és fiel à Tua palavra. Tu és misericordioso. O Senhor é fiel à Sua aliança. O Senhor fez uma aliança conosco, com o povo de Israel. O povo de Israel está arrasado, os muros de Jerusalém estão queimados, os portões queimados, mas ele lembra assim, Senhor, o Senhor tem uma aliança conosco. E olha os versos 8 e 9 aí, fala assim, lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Então ele fala assim, o Senhor lembra que o Senhor disse a Moisés que realmente se nós pecássemos, o Senhor nos espalharia. Mas quando nós nos arrependêssemos, o Senhor nos traria de qualquer lugar, para aquele lugar escolhido. E ele começa a lembrar o Senhor das suas promessas. E talvez você tenha promessas na tua vida, que você olhando hoje, você vê elas distante. E é importante nós na nossa oração lembrarmos disso. Senhor, Tu és grandioso. Senhor, o Senhor me prometeu isso. O Senhor me disse que faria isso na minha vida. O Senhor disse que restauraria a minha família. O Senhor me disse que eu e a minha casa serviríamos a Deus, que nenhum dos meus se perderia. O Senhor me prometeu isso, que alcançaria os meus familiares, que usaria a minha vida dessa maneira, que tinha esse propósito para mim. E aí você começa a lembrar, a colocar isso diante de Deus. Senhor, lembra que o Senhor disse para Moisés, se nós nos arrependêssemos, o Senhor nos traria de volta. Ele começa a colocar isso diante de Deus em oração, ele começa a clamar isso diante de Deus. E mais, um ponto muito importante, ele confessa os pecados de Israel. Olha o verso 6 e o verso 7. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Então isso aqui é algo muito importante. Confessarmos os nossos pecados. Confessarmos os nossos erros. Tanto Daniel quanto Neemias, existe um momento na vida deles, esse de Neemias nós estamos vendo agora, e Daniel também, quando ele tem uma interpretação de que o cativeiro iria ter fim, Daniel começa a clamar pela nação, e ele também se coloca e intercede pela nação. Ele confessa os pecados de Israel. Gente, para que sejamos curados, restaurados e usados por Deus, nós precisamos confessar os nossos pecados. E o que eu quero trazer para a nossa memória? É importante, pessoal, às vezes nós confessarmos os nossos pecados com alguém do nosso lado, para ouvir aquilo que nós estamos falando.
para que verdadeiramente nós sejamos libertos dos nossos pecados e curados e restaurados. Esse é um ponto. Ele confessa os pecados de Israel. Senhor, nós pecamos contra Ti, eu pequei contra Ti. E para que nós sejamos curados, restaurados, nós precisamos confessar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9. Talvez você tenha alguma coisa que por anos aquilo está te seguindo, está guardando ali, você não confessa diante de Deus para alguém. São atitudes que exigem coragem, são atitudes que fazem com que realmente nós venhamos nos humilhar diante de Deus. E é isso que toca o coração de Deus. Quando fala realmente a verdade, é quando nós vamos de coração. Não é quando é algo da cabeça, é quando é algo do coração, de dentro para fora. Aí a cura, aí a restauração, aí a perdão. E nós precisamos fazer isso. Não é fácil, mas é fundamental. Ele reconhece os pecados. Neemias, na sua oração, também ele pede uma ajuda específica ao Senhor. Olha que interessante no verso 11. Ele fala assim: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. É por isso que eu não falei para vocês que eu estou sentindo como se o meu ministério estivesse começando agora? Muitos anos que eu oro. Mas parece que foi ontem que Deus me mostrou, Alexandre, você precisa orar especificamente. Ser direto na sua oração. Neemias, presta atenção, ele fala assim: Senhor, eu te peço que o Senhor me conceda favor hoje com esse homem. Ele precisava de favor com quem? Com o rei da Pérsia. Algo interessante no ministério de Neemias, nessa reconstrução, que quando ele recebe a notícia, até o momento que ele começa a agir, passam 4 meses de jejum, oração e clamor. O propósito dele de reconstrução dos muros de Jerusalém duram 52 dias, pouco menos de 2 meses. A missão toda, ela se realiza em 52 dias. Mas para começar a agir, ele ora e jejua e busca o Senhor 4 meses. Buscando, orando, clamando, se derramando diante de Deus, confessando os pecados. Ele fala assim: essa oração, presta atenção, Senhor, nessa oração que faço dia e noite diante de Ti. Já orei uma vez, já orei a semana passada, estou orando de novo, estou clamando hoje, vou clamar amanhã, dia e noite diante de Ti. 4 meses orando. E é na oração que o Senhor começa a revelar para ele o quê? Neemias, você precisa de graça diante desse homem. É na oração que ele começa a fazer o planejamento. E Deus fala para ele assim: o rei da Pérsia é uma pessoa fundamental para o sucesso do teu ministério. Ele começa a se preparar. E agora ele começa a pedir: Senhor, eu preciso da graça, da misericórdia, dos olhos, do favor desse rei, desse líder. E como é que ele percebeu isso? Através da oração. Ele poderia muito bem, quando ele recebe a notícia de Anani, o povo está destruído, a cidade está arrasada, ele poderia: vamos lá agora! E sai correndo e vai resolver e lutar. E não ia funcionar. Gente, nós somos cristãos, homens e mulheres de Deus. A primeira coisa que nós devemos fazer, guarda isso,
não só na mente, mas no coração, a primeira coisa que nós devemos fazer quando recebemos uma notícia difícil, desafiadora, é clamarmos a Deus. É buscarmos ao Senhor, é consagrarmos essa situação diante de Deus. A primeira coisa, Neemias, como copeiro do rei, ele poderia ter recebido aquela notícia e correndo para comer. Estou chateado, estou abalado e começar a comer. Ou então beber. Ou então vou receber uma notícia ruim, me afastar da igreja, ficar chateado. Ou então vou para os meus amigos do mundo e se aproximar dos amigos do mundo. Ele poderia ter diversas válvulas de escape. Remédio, preciso de tal remédio, porque eu não tomo esse remédio. Mas o que ele fez, isso é importante e vital nas nossas vidas. Todos nós passaremos por momentos difíceis. Nós temos que dobrar os nossos joelhos, entregar a situação nas mãos do Senhor e clamarmos a Deus. Vai chegar a hora de agir. Nós vamos agir. Mas a primeira coisa é clamar a Deus. É buscar o Senhor. Não podemos correr para as outras coisas, pessoal. Se eu tiver uma situação, uma dificuldade na minha casa, com a minha esposa, com a minha família, eu não posso correr para as muletas do mundo. Estou chateado com a minha mulher, quer saber? Eu vou beber com os meus amigos. Eu estou irritado com essa situação, quer saber? Vou assistir só novela agora. Estou irritado com isso, quer saber? Eu vou só para a internet buscar vídeos no YouTube. Gente, homens e mulheres de Deus clamam a Deus, buscam ao Senhor, dobram os joelhos e se derramam diante de Deus. Isso é desafiador. Isso é desafiador. Mas é o caminho certo a seguir. É a partir daí que o Senhor vai fazer uma grande obra nas nossas vidas e através das nossas vidas. E é esse desafio que eu estou sendo chamado, que nós estamos sendo chamados, é isso que Deus quer das nossas vidas e da nossa igreja. Que nós não sejamos frequentadores, membros de igreja, mas que nós sejamos servos e servas, discípulos que têm intimidade com o Senhor Jesus, que vivem a palavra de Deus, literalmente, que agem como um cristão deve agir. E Neemias, ele coloca o jejum e ele ora. E algo interessante, Neemias, quando ele começa a orar, ele ora de coração. Isso chamou muito a minha atenção. Às vezes eu estou numa reunião de oração e eu preciso orar por alguma coisa, e aí alguém me fala alguma coisa. Alexandre, vamos orar por isso. Tá bom. Senhor, eu oro por isso. Coloco isso nas tuas mãos. Faz a tua vontade quanto a essa questão. É uma oração que só sai da cabeça. Essa oração que só sai da cabeça, ela não toca o coração de Deus. Uma oração que toca o coração de Deus é uma oração que sai do coração. É uma oração que sente a compaixão, que sente a dor. Como Neemias sentiu a dor, ele clamou, ele orou. Essa é uma oração que toca a Deus. Nós precisamos aprender esse ponto também, que é muito importante. E ele vai além. Neemias, ele tem um emprego bom, ele trabalha para o rei, e ele está disposto a colocar em jogo o seu emprego pelos judeus. Não foi uma decisão fácil, ele está clamando, Senhor, me dá graça agora diante do rei da Pérsia, porque o que eu vou fazer agora, eu corro o risco de ter a minha cabeça cortada, eu corro o risco de perder o meu emprego, eu corro o risco de sofrer grandes consequências, mas eu estou disposto. E ele se coloca à disposição de entregar a própria vida por eles, porque é o que ele fez.
E é o que lá na frente Jesus fez por nós, e isso é o cristianismo, pessoal. Você está disposto a colocar a sua própria vida por amor ao próximo. E eu estava conversando com o Antônio outro dia, e o Antônio falou para mim o seguinte, e é algo que é importante que a igreja ouça. O pastor, ele é mais um membro da igreja. O pastor, ele tem uma função, mas ele é mais um membro da igreja. Todos nós somos o corpo de Cristo. Todos nós temos funções a exercer. Todos nós temos um papel dentro da igreja. E nós precisamos exercer os nossos papéis. Nós não podemos exigir apenas de um grupo, do pastor ou dos líderes. Não, todos nós temos um papel a cumprir dentro do corpo de Cristo. E precisamos cumprir, precisamos fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte. Em nome de Jesus, eu falo isso, pessoal, não para condenar ninguém, mas para encorajar, para exortar, para que nós estejamos no caminho, no curso certo. No curso certo. Certa vez Jesus começa a dizer certas palavras e as pessoas começam a ir embora. E aí ele fala assim, vocês, para os dois dos discípulos, vão me deixar também? E a resposta é, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? É aqui que nós vamos continuar, no teu caminho, nas tuas palavras. E aí nós aprendemos muita coisa, mas uma delas é a respeito da oração, a importância de orar. Eu estava conversando com um amigo meu outro dia, ele falou assim, a oração do justo é poderosa e eficaz. Isso está lá em Tiago, capítulo 5, verso 16. Vocês conhecem esse versículo, certo? A oração do justo é poderosa e eficaz. Aí ele falou assim para mim, esse versículo é poderoso, né? Mas como eu gostaria de crer mais nele? Porque se eu cresce mais nele, eu oraria muito mais. E aí eu falei assim, uau! Gente, a oração do justo é poderosa e eficaz. E por que a gente ora tão pouco? Por que a gente ora tão pouco? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, verso 4. Como nós devemos orar, pessoal? Nós devemos orar de coração. Nós devemos orar uma oração que sai de dentro. Como foi a dor de Neemias. É sentindo a dor do nosso irmão. É nos colocando realmente ali, presentes, para orarmos, para buscarmos, para clamarmos. Esse é um ponto importante também. Precisamos fazer de certas coisas prioridade, fazer com que certas coisas deixem de ser prioridade nas nossas vidas para colocarmos prioridade na oração. Darmos prioridade à oração. Neemias, ele recebe essa notícia e ele começa a jejuar e orar. E esse é um propósito e esse é um desafio que eu vou lançar para nós agora como igreja. Fazermos um jejum. Fazermos um jejum. Que jejum, pastor? Você vai decidir. Eu vou dizer algumas possibilidades e você vai escolher qual jejum você vai querer fazer. São diversas possibilidades. O que é jejuar? Jejuar não é maltratar o corpo. Jejuar é negar as próprias vontades, a carne, para mostrar para Deus que nós estamos dispostos a buscá-lo, a receber algo dele, a passar tempo com Deus. Então eu posso jejuar de internet, que eu vou deixar de satisfazer a minha carne na internet para estar usando aquele tempo para estar buscando a Deus. Eu posso jejuar como jejum, como nós vemos na Bíblia, de alimento, de refeição. De repente, eu vou pular o café da manhã 2 ou 3 vezes na semana para separar aquele tempo de oração, para quando a fome bater, eu lembrar que eu tenho que orar, que eu tenho que buscar o Senhor.
Eu posso jejuar, por exemplo, o exemplo do jejum de Daniel, que não comeu as comidas do reino, apenas vegetais e legumes por um certo período de dias. Então, nós vamos fazer diversos jejuns nesse propósito de Neemias. Esse vai ser o primeiro deles. Até o domingo da Santa Ceia, que é o domingo acho que é dia 3 de maio. Então tem esse próximo domingo, dia 26, aí no outro domingo nós vamos entregar esse jejum aqui juntos, esse propósito. E por que nós vamos orar? Nós vamos orar pela nossa igreja, nós vamos orar pelo corpo, por restauração da nossa igreja pelo corpo, e nós vamos orar sondando os nossos corações, aquilo que o Senhor quer que eu confesse, aquilo que o Senhor quer que eu entregue, aquilo que o Senhor quer que eu venha me esvaziar para que Ele possa me encher. Então esse é um primeiro propósito. Bom, então se eu entendi, Alexandre, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou jejuar, por exemplo, eu vou pular uma refeição, o jantar. 3 vezes por semana ou todos os dias da semana eu vou pular o meu jantar e vou colocar o meu joelho em oração com Deus, orando pela igreja, pedindo para que o Senhor restaure as pessoas, a igreja, e vou orar pela minha vida, pedindo para que o Senhor me mostre o que Ele quer que eu mude, quais são as áreas da minha vida que eu preciso mudar, que Ele precisa trabalhar. Tudo bem? Esse é o momento que, se alguém quiser tirar uma dúvida, falar alguma coisa, fique à vontade. Todo mundo entendeu? Vamos cumprir esse propósito. É algo bem solto. Daqui a pouco, lá na frente, nós vamos fazer um bem com todo mundo junto no mesmo propósito, mesmo tipo de jejum. Mas para começar, é para nós termos um compromisso com Deus, de buscarmos ao Senhor, de orarmos pela igreja. Orem por mim. Lembrem-se, por favor, deixa eu orar pelo pastor Alexandre. Deixa eu orar pela família dele. Deixa eu pedir para que o Senhor o fortaleça, para que o Senhor o use, para que o Senhor o capacite. Então vamos fazer da oração uma prioridade nas nossas vidas. Vamos abrir mão de alguma coisa. O meu tempo no Facebook é o que eu vou jejuar, é o que eu vou abrir mão para colocar na prioridade a oração. Quero orar, quero buscar, quero me esvaziar, quero clamar pela igreja, pelos meus irmãos. E aí nós vamos dar testemunho, nós vamos ter a oportunidade de dar testemunho do que Deus está fazendo nas nossas vidas, das respostas que Deus tem dado dado a nós. E eu quero ver a obra do Senhor nas nossas vidas. Então nós vamos entregar esse primeiro jejum no dia do almoço de comunhão, que é o primeiro domingo do mês de maio. E aí, você fica à vontade de adicionar outras coisas que você queira nesse propósito da sua vida em particular ou por outras pessoas que estão enfermas, pessoas que estão precisando conhecer a Cristo. Essa é a hora de nós fazermos isso. Um outro ponto importante da oração de Neemias. Neemias permaneceu em oração, persistiu em oração. Ele orou 4 meses. 4 meses orando, dia e noite, até chegar esse momento, que é o dia que ele vai falar com o rei. Ele orou por 4 meses. E algo interessante, porque em Lucas, capítulo 18, eu vou ler para vocês, Jesus ele nos dá uma instrução quanto à oração. Lucas, capítulo 18, é uma parábola da viúva persistente. Vocês conhecem essa parábola. E olha como fala no verso 1. Ele dá essa parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Eu grifei na minha Bíblia. Ele fala essa palavra com o seguinte propósito: para mostrar para os discípulos que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Então, um outro ponto importante na nossa vida de oração é orarmos sempre. E ele fala essa parábola da mulher que insistia na porta do juiz. Fala assim: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe:
faze-me justiça contra o meu adversário. Então é um juiz que não se importa com as pessoas, não teme a Deus, mas essa viúva ela ia todo dia clamar a esse juiz, faz justiça, por favor, no meu caso, com o meu adversário. E por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Ele fala assim, se vocês clamarem, se nós clamarmos, Ele nos fará justiça e depressa. Mas aí ele adiciona uma última palavra. Contudo, será que o Filho do Homem encontrará fé na terra? Em outras palavras, a oração é um resultado do quê? Da fé. Quem não tem fé, não ora. Quem não acredita que a oração do justo ela é eficaz e alcança muito, quem não acredita nisso não ora. Quem acredita, quem tem fé, ora. Por isso que ele fala, será que ele vai encontrar o seu povo orando? Será que ele vai encontrar fé? Porque a oração é resultado da fé. Nós oramos movidos pela fé. Se nós não tivermos fé, se nós não cremos, para que orar? Eu não creio, eu não acredito, não vou orar. Então nós temos que orar, movidos pela fé, e ver o Senhor fazer justiça. Eu estou muito confiante de que o Senhor vai operar nas nossas vidas, vai operar no nosso meio, e nós vamos dar muitos testemunhos para a glória de Deus. Muitos testemunhos. E eu quero que você anote essa vida de oração. Eu quero que você anote esses pedidos de oração, porque quando o Senhor responder, você vai marcar e você vai vir aqui e vai dar testemunho para a igreja. Nós vamos dar testemunho daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, nesse propósito, nessa campanha, nessa busca pelo Espírito Santo, pela restauração de Deus nas nossas vidas e no nosso ministério. E terminando, Hebreus 10, versos 19 ao 22 fala assim, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Nós temos acesso a Deus. Nós temos livre acesso ao Senhor através de Jesus Cristo. Vamos colocar isso em prática. E eu quero que você me pergunte, pastor, você está orando? Porque eu vou te perguntar, André, você está orando? Eu quero que você pergunte para o seu irmão, e aí, está cumprindo o teu propósito, está buscando a Deus no teu jejum? Porque o teu irmão vai te perguntar, e aí, você está cumprindo o teu propósito, está buscando a Deus? Ah, não estou sabendo, não está sabendo? É esse propósito aqui que nós estamos, ó, de oração, de jejum, de buscar a Deus. Ferro afiando ferro, um encorajando o outro, um fortalecendo o outro, tendo relacionamento dentro do corpo de Cristo. Nós precisamos de relacionamento. Nós precisamos de intimidade. Nós precisamos de aproximação uns dos outros. De nos conhecermos. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Nós passaremos a eternidade juntos. Nós precisamos nos conhecer.
Nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos encorajar uns aos outros. Não podemos ficar separados, afastados, nós temos que trazer o corpo. Somos um corpo, um Espírito, um batismo, um Senhor, um Salvador, um propósito. Somos a igreja de Jesus. Somos juntos, com os olhos fitos em quem? Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, concluindo, temos um propósito de oração. Precisamos orar de coração. Não com a mente, mas uma oração que vem do coração. Você sentir aquilo, viver aquilo, se colocar no lugar do próximo, se colocar no meu lugar quando você estiver orando por mim, eu me colocar no seu lugar quando eu estiver orando por você, quando você estiver orando pelo seu irmão, um se colocar no lugar do outro, orar de coração, fazer da oração uma prioridade sobre outras coisas na nossa vida. Então, eu vou jejuar e buscar Deus em cima do Facebook, tchau, até esse domingo. Essa refeição aqui eu vou pular por causa da oração. Esse propósito dessa televisão eu vou desligar porque eu estou com um propósito com Deus. Colocar a oração na prioridade, porque isso vai mostrar para o Senhor que eu quero falar com Ele. Às vezes eu fico envergonhado quando eu estou na cama assim, eu falo para Lília assim, Lília, vamos orar? Aí eu falo, Senhor, obrigado por esse dia, por essa noite, não sei o quê. Mas sabe quando é uma oração assim que tu sabe que é porque tem que orar antes de dormir com a tua esposa? Não. Lília, vamos orar. Pôr o joelho no chão, baixar a cabeça diante de Deus e orar ao Senhor. Gente, é isso que Deus quer de nós. É uma vida realmente com Deus. E é uma bênção, nós vamos ver como é uma bênção. Nós vamos ver como nós vamos ser edificados e fortalecidos como igreja. Ao nós realmente orarmos, realmente clamarmos, realmente buscarmos com propósito. Reconhecendo que Deus é grande, maior do que os nossos problemas e as nossas adversidades. Lembrando das promessas que Ele nos fez. Senhor, o Senhor prometeu que usaria a minha vida dessa forma. O Senhor disse. Reconhecendo as nossas falhas quando nós erramos, pedindo perdão a Deus e aos nossos irmãos quando necessário. E esse ponto fundamental, que eu quero colocar muito em prática, e a hora que você coloque também, seja muito específico com Deus naquilo que você quer. Senhor, é isso aqui que eu quero colocar diante de Ti. É esse prédio, é esse local, é essa igreja aqui, assim, assim e assim. É essa porta, é essa questão, assim, assim e assim. É essa pessoa aqui, meu irmão, que está longe de Ti, é Ele que eu quero, específico. E Ele não vai demorar para fazer justiça, Ele não vai demorar para responder. Porque Deus é bom. Se o juiz mau respondeu à mulher, imagina o Deus bom. Mas tem que vir do coração. Mas tem que ser com a mente do Senhor. Mas tem que ser reconhecendo quem Ele é. Tem que ser livres do pecado. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, de 6 a 7. De novo, não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma.
minha saúde, as minhas finanças, a minha casa, a igreja, o trabalho. Não andem ansiosos, pelo contrário, em tudo, pela oração, como Neemias fez. Ele não correu para lá, ele correu para jejum e oração. Pela oração e súplica. Esse clamar, sabe? Senhor, tu fez aquela promessa para Moisés. E com ação de graças, louvando a Deus, apresentem os seus pedidos a Deus. Ué, mas a gente já não faz isso? A gente, como igreja, não apresenta os nossos pedidos a Deus? Apresenta, mas nós vamos apresentar mais ainda. Nós vamos apresentar todos os dias. E a paz de Deus, essa é a promessa do Senhor para nós, que excede todo entendimento, guardará os corações e as mentes em Cristo Jesus.